Boa noite. Estamos voltando, né, com o 8º Encontro Baiano de Estatística. Essa é a nossa última noite, né? Já estamos com saudade, né, do nosso encontro baiano. E gostaríamos de convidar a todos para assistir a palestra, né? Uma conversa informal sobre estatística e medicina, a ser ministrada pelo Dr. Walter Sena. Walter Sena, ele possui pós-doutorado em probabilidade estatística, doutorado em pesquisa operacional, mestrado em pesquisa operacional pela University of Southampton, mestrado em engenharia de sistema e computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o professor Walter Sena é professor associado do Senai Cimatec e docente do programa de pós-graduação em modelagem computacional e tecnologia industrial. Tem experiência na área de modelos matemáticos e de pesquisa operacional, probabilidade estatística e estatística aplicadas, e as áreas de interesse analíticos, modelos estatísticos e matemáticos em medicina, séries temporais. O professor vai fazer a palestra, né? A gente pode ir colocando as perguntas no chat. A presença na palestra, né? Depois nós daremos a palavra, né? E será disponibilizado um link. Professor Walter Sena, um prazer estar aqui com o senhor esta noite, né? Fazia tempo que a gente não se via, né? Mesmo que estamos nos vendo virtualmente, mas já é um prazer. E ficamos aguardando a sua visita lá na UFBA, né? Será uma honra, então. Prometido. Prometido. Muito bem. Então, podemos passar a palavra para o senhor começar a sua palestra, que com certeza vai ser um show. Você é sempre muito gentil. Boa noite a todos. Eu espero que tudo corra bem. Nós estamos já há quase uma hora batalhando para que o sistema funcione sem sustos. Espero que funcione. Eu vou conversar com vocês hoje sobre um problema específico. Eu estava conversando com a professora Giovana em falar sobre várias coisas. Esse era o plano A, mas aí a gente vai para o plano B, plano C, sai cortando em função do tempo. E agora estamos no plano E, depois que dessa luta que foi para configurar esse equipamento para funcionar, vamos deixar de lado um monte de coisas e fazer nossa conversa sobre alguns aspectos de estatística e medicina, em particular uma coisa que eu acho que eu achei um tema controverso, não em estatística, mas em aplicação em medicina, e que, por ser controverso, eu resolvi focar nele por ser talvez mais interessante. Se pudesse abrir o PowerPoint para mim, a apresentação. Pronto. Deixa eu tentar. Vamos lá aqui. Então, como vocês podem ver, ele está distorcendo. O meu e-mail está debaixo do meu nome, devia estar do lado direito. Mas vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre esse relacionamento da estatística com a medicina. Eu pretendia me alongar bastante sobre isso, mas em função das dificuldades que eu mencionei, eu vou ser breve. A história da medicina vem há muito tempo na história da humanidade. A doença, embora só em tempos recentes, nós tenhamos uma abordagem mais científica, mais precisa. Inicialmente, a doença era um evento espiritual. A gente tinha fluidos malignos, aqueles miasmas de pântanos, possessões demoníacas, e
E a doença era vista como um desequilíbrio. Você tinha isso aí, que é esses 4 humores, vem de Hipócrates, passou por Galeno, sangue, fleuma, bilis amarela, bilis negra, e a febre era uma reação do corpo para cozinhar esses humores em excesso. Mesmo que a estatística já fosse uma disciplina consolidada, não tinha muito espaço para a estatística nesse contexto. A estatística em si também levou, é uma coisa muito mais recente. Eu nunca consegui entender bem, eu suspeito que probabilidade, e por consequência estatística, não seja uma coisa que faça intuitiva para o pensamento da gente. É só imaginar que nós já apostamos, a humanidade já aposta, acho que desde que começou a se comunicar. Jogos de dados são antigos, existiam uns ossinhos chamados astrágalo, que eram usados como dados. E apesar de tudo isso, apesar do jogo, das apostas, a ideia de probabilidade é uma ideia relativamente recente. É uma ideia que começou a Cardano, acho que se chamava De Ludo Alia, era o livro, século XVI, depois consolidado por Pascal, Fermat. Quer dizer, a ideia de probabilidade é a ideia do século XVII, quando, a essa altura, você já tinha, Isaac Newton já estava falando sobre a gravitação, já estava descrevendo o movimento de corpos celestes, que, para mim, é uma coisa muito mais abstrata do que a ideia de probabilidade, de cálculos associados a resultados de jogos. Talvez, porque, como imagino todos vocês, estejamos já habituados a pensar em termos probabilísticos, mas não deve ser uma coisa intuitiva. Arquimedes já trabalhava com conceitos de limite, os gregos já trabalhavam com a ideia de átomo. Eu não sei de nenhum filósofo grego que trabalhasse com probabilidade. Então, não deve ser uma ideia que faça parte que seja natural para a gente. Então, a estatística e probabilidade são coisas relativamente recentes. A medicina é muito antiga, mas a visão médica não era uma visão, era uma visão espiritual, de equilíbrio de chakras, de yin e yang. Então, esse casamento, eu vou comentar um pouco com vocês, terminou sendo um casamento relativamente recente. O casamento da estatística com a medicina é coisa da segunda metade, do final da primeira metade do século passado, do século XX. Né? Então, deixa eu avançar um pouquinho. Como eu comentei, alguns desses slides estão extremamente verbosos. A razão é porque me pediram para depois disponibilizar, e aqueles apresentações, slides muito sucintos, terminam não servindo para nada, porque ninguém entende o que é que se comentou quando apresentou. Então, alguns deles estão bastante verbosos. O motivo é esse, é para poder, quando colocar no site, lembrar o que é que foi discutido. Então, o primeiro estudo que eu conheço, ensaio clínico, foi desse médico da Marinha Real, que foi uma contribuição fantástica. O escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, que causa sangramento em gengivas, é uma doença terrível. Ela dizimava os marinheiros, porque eram aquelas viagens longas de meses no mar, onde você não tinha acesso a vitamina C, a frutos cítricos, a nada disso. Então, era um problema terrível. E, em 1747, esse médico resolveu fazer testes de tipos de alimentos que ajudariam a resolver o problema do escorbuto. E encontrou, comparando tratamentos diferentes, que limão, laranja, não sabia que era vitamina C, curava a doença. É claro que ele o estudo que ele fez não randomizou, não foi duplo cego,
mas foi um estudo comparativo de tratamentos. E, a partir daí, a Marinha Britânica, que já dominava os mares, ficou mais forte ainda, porque passou a levar frutos cítricos, tocar nos navios e acabou com o problema do escorbuto. Então, o primeiro ensaio clínico que eu me recordo de ter visto foi esse, em 1747. Como vocês veem, isso já é século XVIII. Então, não é coisa tão antiga assim, e foi uma coisa extremamente, em termos de hoje, você diria precário, primitivo. O primeiro estudo epidemiológico que eu me deparei é John Snow, século XIX já. Uma epidemia de cólera em Londres, eram comuns e é uma doença terrível, e ele fez o primeiro estudo, ele mapeou os locais de incidência maior da doença, descobriu que a incidência maior estava centralizada em volta de um poço, e verificou que alguns presídios que tinham seu próprio poço de água, e onde os presos não podiam sair para beber água em outros lugares, não tinham cólera. E que, portanto, a cólera devia ser transmitida por água contaminada, e encontrou e descobriu onde é que estava a fonte, nesse caso, uma das fontes, que era essa água que era contaminada por esgoto. E, com isso, havia objeções enormes que foram feitas à medicina tradicional, e medicina se tem um problema seríssimo, que é aquele problema da autoridade, não é? O médico antigo, o médico tradicional, o médico de muita experiência, como, aliás, isso é correto, tem um peso enorme a opinião dele, embora muitas vezes seja uma opinião muito viesada. Eu digo viesada porque a memória da gente é sempre viesada. Eu tenho certeza que um médico experiente ele vai recordar muito mais de um tratamento que foi bem sucedido, se esse tratamento salvou uma criança ou alguém porque ele tinha uma estima especial, porque se salvou uma pessoa do qual ele nem se recorda mais. Enfim, então, o John Snow teve um problema enorme, porque a tradição, a experiência, dizia que a cólera era causada por miasmas, por ares, vapores danosos. E ele foi o primeiro a demonstrar que, num estudo epidemiológico, datado já do século XIX, que era a água que causava, contaminada, que estava causando isso. Aí se passaram 200 anos. 200 anos, só em 1937 é que o Hill, Bradford Hill, propôs o uso de estatística em pesquisa médica. Então, ele publicou uma série de artigos no Lancet, propondo o uso da metodologia estatística, e em 1947, portanto, há 70 anos atrás, mais ou menos, né? Ele recomendou a introdução da estatística no currículo médico. Então, esse relacionamento, como eu comentei com vocês, da estatística com a medicina, que hoje, eu estava conversando com a professora Giovana, é um casamento indissolúvel. Com a riqueza de dados que nós temos hoje à disposição na internet, essas gigantescas bases de dados, a contribuição da estatística à pesquisa médica, hoje, é fundamental. Não se pode fazer mais, eu não vejo mais artigos médicos, a não ser estudos específicos de casos, sem que haja um embasamento enorme em dados coletados. As revistas requerem que os dados fiquem disponibilizados para análise, para que se evitem coisas como resultados artificiais ou até mesmo fraudados. Você deve estar lembrado como foi no início da Covid, aquelas discussões sobre hidroxicloroquina, sobre vários outros medicamentos, vários deles baseados em artigos falsos que foram publicados
no British Medical Journal, no New England, se chamou escândalo da surgisfera. Mas a importância dos dados estarem disponíveis e a quantidade, a riqueza que se tem hoje de dados. Eu conversava com a professora Giovana há pouco tempo, que o problema hoje não é a quantidade de dados, é como trabalhar com eles num computador pessoal, porque são gigabytes e as estatísticas, as próprias abordagens estatísticas que trabalhava com pequenas amostras, hoje grandes amostras, estatísticas não paramétricas, mas isso é uma coisa relativamente recente e que vai se acelerar e a contribuição da estatística à medicina vai se tornar uma coisa realmente eu lastimo que talvez não tenha tempo de ver como o progresso vai ser rápido daqui por diante. Mas, enfim, voltando, em 1948, foi o primeiro estudo clínico randomizado, foi o Bradford Hill, usando a streptomicina no tratamento de tuberculose pulmonar. Então, como eu comentar com vocês, foi um processo, um crescimento extremamente rápido. Não? Esse relacionamento da estatística com a medicina cresceu em 1940, nós estamos falando de 50, 70 anos atrás, começou o primeiro passo, o primeiro estudo randomizado. E de lá para cá, a velocidade com que isso cresceu, sobretudo nos últimos anos, é estonteante. Bom, em 1971, é o primeiro artigo em que se fala em medicina baseada em evidências. Foi esse livro aí, Effectiveness and Efficiency, Random Reflection on Health Services, do Cochrane, que é de 1971. Foi quem primeiro começou a discutir essa ideia de medicina por evidências, que hoje, eu imagino que aconteça com eu não vou ouvir a opinião de um médico sem antes saber e tendo ouvido a opinião, verificar o que mais se diz, de que forma está tratada, se existe alguma meta-análise sobre o problema, quais são as evidências acumuladas, estatísticas. Mas, como eu disse a vocês, isso é de 1970. Então, esse casamento, que hoje eu vejo indissolúvel, repito, e que vai revolucionar, está revolucionando o tratamento de saúde, é uma coisa de 1970, a medicina baseada em evidências. Começou a sugestão do Cochrane em 1971. Tá certo? Bom, então, esse é o comentário que eu queria falar com vocês. Eu pretendia me alongar mais, mas não vou fazer isso, porque eu quero focar num aspecto específico, porque senão começa a ser aquela confusão de muitas coisas e no final ninguém percebe ou verifica nada. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa meio controversa, que é como é que se avalia políticas de check-up. Hoje em dia, nós temos que fazer check-up para tudo. Check-up para se você é homem, é câncer de próstata, se é mulher, câncer de mama, são colonoscopias, são glaucoma, exame de vista, diabetes, enfim. Nós fazemos check-ups continuamente, isso tem um custo, custo para o sistema, custo para você em tempo. Se há um falso positivo, há aquela angústia associada ao falso positivo. Um falso negativo é aquela sensação de segurança que termina adiando o diagnóstico.
E esses periódicos, eu tenho um pé atrás com eles. Vocês devem lembrar, devem ter lido, se não leram, eu recomendo um livro chamado Andar do Bêbado, onde o autor discute a questão de você fazer exames que têm sensitividade e especificidade mesmo altas para doenças de prevalência baixa. Aliás, se não me falha a memória, eu tenho um exercício, um exemplo muito bom disso, no livro do Meyer, aquele clássico, Introdução à Probabilidade Estatística, onde ele mostra que um teste com número alto com sensibilidade alta e sensitividade alta, mesmo um resultado positivo, não significa que você tenha a doença. No caso dele, acho que o resultado era menor do que 10%. Mas isso é o que acontece. Então, hoje nós estamos submetidos a exames periódicos continuamente, e eu resolvi pensar sobre aquele paradoxo da inspeção em probabilidade. A gente vê isso principalmente em teoria da renovação, que é naquela linguagem, numa forma coloquial, que quando você começa a olhar para a chaleira, ela demora mais tempo para ferver. Esse paradoxo da inspeção, se vocês não conhecem ou não se recordam, é mais ou menos isso. Imagine que você vai observar o tempo de duração de um equipamento que está em uso. Você resolve ir lá observar quanto tempo ele vai durar, e a vida média desse equipamento que você for observar é maior do que a vida média em geral. Às vezes um pouco contra-intuitivo, mas se você observar, imagine que 2 equipamentos funcionaram durante um ano. Um funcionou por 2 meses, o outro funcionou por 10 meses. E você resolve, no decorrer do ano, ir lá medir a duração da vida do equipamento. Há uma chance muito maior de você chegar lá no momento em que o equipamento que durou 10 meses esteja em uso do que do equipamento que usou 2 meses. É por isso daí vem a ideia desse que se chama paradoxo da inspeção, e que surge em processo estocástico, teoria da renovação. Então, eu estava, alguns anos atrás, pensando que esses exames periódicos que a gente faz sempre, e esses cálculos de benefícios de sobrevidas, talvez estejam sendo muito viesados por conta disso, desse paradoxo da inspeção. E resolvi quantificar. Acho que fui bem sucedido. Eu não estou fazendo uma apologia de que, olha, não vamos mais fazer check-up periódicos, mas só acendendo uma luzinha para que talvez tenhamos que ter mais cuidado em avaliarmos os benefícios e, consequentemente, os custos associados a essas ofertas de inspeções de sistemas de check-up periódicos, e talvez usarmos estatística e definições de grupo de risco para modificarmos a forma como esses exames periódicos são feitos, a frequência, as idades, os grupos de risco, que hoje em dia, mais uma vez, são fáceis. Qualquer árvore de regressão, florestas aleatórias, hoje sai classificando com precisão esses classificadores, quem é grupo de risco, como está. Hoje, isso que era quase impossível de fazer, virou um comando no R. Enfim, voltando aqui à a maneira usual de se avaliar o benefício do sistema é comparar a sobrevida de pacientes cuja doença foi detectada com check-up com a sobrevida de pacientes cuja doença foi detectada pelo próprio paciente por conta de sintomas. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aí. O que a gente precisa saber é em quanto tempo se antecipou o diagnóstico. Porque se nós vamos calcular a sobrevida, a gente precisa saber quanto tempo o diagnóstico foi antecipado, para que esse tempo, que se chama lead time,
seja subtraído dessa sobrevida. Então, nós temos aqui um momento em que o paciente se apresentaria com sintomas, aqui ele foi detectado por check-up, e nós temos que subtrair esse tempo de sobrevida para calcular o benefício dessa detecção precoce. Como não está presencial, eu não sei se vocês estão me acompanhando. Então, o que acontece nesse viés de check-up? Que é o paradoxo da expressão em probabilidade em processo estocástico. O sistema de check-up tem uma chance maior de detectar doenças que têm uma maior duração da fase pré-clínica, como há uma chance maior de que o equipamento que está em operação no momento que você resolve visitar é um equipamento cuja duração, o tempo de vida era maior do que o usual. Então, é fundamental, como eu comentei com vocês, uma avaliação correta disso aí, para que você possa saber qual é o tempo correto de sobrevida. Okay? Então, vamos seguir. Tipicamente, eu vou comparar, eu vou examinar check-ups anuais, bianuais e trianuais. Trianual, hoje a gente tem que fazer toda vez que você vai, depois que você fica velho, ao médico, ele quer que você faça a cada 3 anos colonoscopia, mais não sei o quê. A cada 2 anos tem que verificar se o óculos está funcionando, se está com glaucoma, pressão ocular, retinopatia, maculopatia, e por aí vai. E exames periódicos anuais virou um horror. Né? Câncer de mama, câncer de próstata e mais Deus sabe o quê. Não somos todos vítimas disso aí. Eu vou me concentrar no câncer de mama porque eu tinha dados para ele na época. Então, a importância do câncer de mama, acho que não tenho nem muito que justificar. Na Inglaterra, por exemplo, de onde eu utilizei os dados, onde eu peguei os dados, 1 em cada 9 mulheres desenvolve câncer de mama, mais de 30% dos cânceres em mulheres são câncer de mama, cerca de 4% da mortalidade entre mulheres é câncer de mama, e voltei aqui. E hoje, o slide está distorcido, hoje, mulheres entre 50 e 70 anos na Inglaterra se oferece a elas. Desculpem, eu estou tentando, vou abrir em outra janela porque eu não estou conseguindo acompanhar direito na minha tela. Pronto. O software que está sendo utilizado distorceu a minha tela. Ok. Então, o que nós vamos fazer, o processo de check-up que vai ser examinado, é assim, você começa um check-up, um screening, né, um exame periódico, quando você tem uma idade X1, e interrompe quando você tem uma idade XN. No caso, por exemplo, do câncer de mama, 50 e 70 anos. E durante esse período, você vai ser submetido a N exames periódicos a intervalos fixos de tempo, anualmente, bianualmente, trianualmente. Eu percebi, ao fazer isso aí, como esses dados antigos são valiosos. A gente, em geral, vamos procurar dados recentes, não, esses dados antigos são... Eu precisava, por exemplo, para esse estudo, como nós vamos ver, eu precisava de fontes anteriores à última mamografia. Eu queria saber com que idade o câncer era detectado em mulheres, mas
naturalmente, por sintomas sintomáticos, e não através por exames periódicos. Eu consegui encontrar tamanho de tumores, idade com que foi diagnosticado e velocidade de crescimento da década de 70, anteriores ao sistema de exames periódicos para detecção de câncer. Então, eu fui buscar, encontrei dados de mamografia com tumores de tamanho de tumores registrados, em 1978, velocidade de crescimento de tumores, em 1972, e a idade com que o câncer foi diagnosticado, em 1976. Então, é claro que a velocidade de crescimento de tumor não é obtido assim, uma pessoa diagnosticada e o médico, o sistema de saúde, fica olhando com que velocidade o tumor está crescendo. Isso é feito, você tem um raio-x e, subsequentemente, a paciente, no raio-x posterior, se detecta a presença do tumor. Então, se volta atrás para ver se já havia, na radiografia anterior, algum sinal que estava presente, mas o radiologista, ou quem examinou o raio-x, ou a ressonância, a tomografia, ou o que quer que seja, ou a mamografia, não viu, não percebeu. Então, o tamanho que estava lá, que passou desapercebido, o tamanho que está atualmente, quando foi constatado, o intervalo de tempo, e foi assim que se encontrou, que foram levantados esses dados de velocidade de crescimento de tumores. Tá certo? A idade com que o câncer foi diagnosticado, isso faz parte dos registros ingleses, e o tamanho de tumores detectados pelos próprios pacientes, né, registrados, eu consegui encontrar em 1978, são dados também do Reino Unido, antes do uso de mamografia. Então, são tumores de um tamanho que a própria paciente perceberia algum sintoma, algum nódulo e iria fazer a mamografia, se submeter à mamografia. Não eram exames rotineiros. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, está tão distorcido aqui Ele desapareceu com a equação. Eu não sei o que está passando. Ele desapareceu com a equação. Bom, a equação desapareceu. É uma equação simples que associa a duração da fase, pré-clínica com o tempo com que o tumor dobra de volume, com o tamanho do tumor registrado e com o tamanho inicial do tumor. É uma equação simples, mas o sistema distorceu a imagem e o software desapareceu. Basicamente, a ideia é essa. Você vai relacionar a duração em anos da fase pré-clínica com a velocidade com que o tumor dobra de volume, que eu tinha esses dados obtidos, né, naqueles dados obtidos da Inglaterra, com o tamanho do tumor registrado, dados que eu também tinha, e, a partir com isso aí, consegui encontrar, usando essa equação, que é uma equação simples de duplicação de tamanho de tumores, qual foi a duração dessa fase pré-clínica. Então, eu tenho o tamanho dele, com que ele foi registrado, eu tenho com que velocidade ele dobra de volume e tenho o que está chamado de S0, o tamanho inicial. Esse tamanho inicial é um tamanho arbitrário, eu arbitrei em 1 milímetro. A ideia de que abaixo de 1 milímetro o sistema não detecta, a mamografia já não detectaria. Se detectar, não tem problema nenhum, esse é só um parâmetro. Mas, então, o que é que
que nós vamos fazer é, nós temos o tamanho do tumor registrado, temos a velocidade com que ele dobra, então eu sei há quanto tempo antes ele estava de um determinado tamanho inicial, 1 milímetro. E usando isso, então, essa é a distribuição de tumores registrados, antes de prosseguir, para vocês terem uma ideia do que é. Então, é isso aí. Só foram 2.116 casos. E a distribuição empírica e uma log normal ajustada, o ajuste é muito bom. Tumores com 8, 7, 8 centímetros praticamente não passam desapercebidos. Até me surpreende que consigam chegar a esse tamanho. Mas então, foi usado uma log normal. A velocidade de crescimento de tumores, de 1972, essa aí é a referência. Outra vez, a log normal faz um ajuste excelente. E foram 200 casos. A distribuição da idade com que as pessoas se apresentaram com câncer, esses dados, a publicação é em 1981, mas os dados, se não me falha a memória, são em 1976. Portanto, anteriores aos check-up periódicos. Outra vez, a log normal faz um bom ajuste e é 1976, a idade de registro descrita. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a duração da fase pré-clínica, subtrair esse valor da idade registrada, obter a idade na qual surgiu o câncer. Isso que eu fiz para câncer de mama, eu imagino que qualquer tumor sólido nós pudermos fazer isso, e talvez até outros tipos de tumores. Eu um dia pretendo retornar a isso. Mas, então é isso. Nós temos a idade com que a paciente se apresentou naturalmente com queixas e foi detectado o tumor, o tamanho que ele tinha, a velocidade de crescimento. Isso me leva a um início que eu arbitrei com 1 milímetro, podia ter sido uma célula, ou eu arbitrei com 1 milímetro, e vamos, a partir daí, modelar e acompanhar o crescimento desse tumor com exames periódicos, anuais, bianuais, trianuais, e com detecção via mamografia. Essa detecção também pode variar. Essa descrição enorme para ficar aí no arquivo que vai ficar com vocês, mas a ideia é essa. Então, é feita uma simulação, um Monte Carlo, e não Monte Carlo, é uma simulação. Para cada paciente, você gera uma idade na qual ela própria teria detectado o tumor, se apresentaria com sintomas, gera a duração da fase pré-clínica, subtrai isso e começa, nessa simulação, a fazer os check-ups periódicos e verificar se foi detectado, não foi detectado. Se foi detectado, ele é um tumor detectado pelo check-up periódico. Se ele termina surgindo entre exames periódicos, a própria paciente se queixando de sintomas, ela é um tumor detectado pelo próprio paciente, e você tem isso é contabilizado para se examinar, para que nós tenhamos ideia de qual é
a distribuição, como comentei, de tumores, nesse caso de câncer de mama, detectados pelos sistemas de check-up periódicos e aqueles que são detectados pela própria paciente. Então, uma outra coisa que eu preciso é saber qual é a probabilidade de detecção pelo sistema que está sendo utilizado. No nosso caso, mamogramas. Esses dados aí, a distribuição ajustada foi uma Weibull, que também fez um bom ajuste, e essa é a distribuição, a sensitividade, né, do teste do mamograma para detecção de câncer, de tumores. Então, um tumor de 1,5 centímetros, por exemplo, ele tinha 80% de chance de ser detectado no mamograma. Mais adiante, nós vamos ver, eu considerei melhoras nesse sistema e não fez muita diferença. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, está aqui o resultado, que é o importante. Vejam só, nessa população inglesa, eu tenho dados, e que eu suponho que seja representativo, pelo menos da população europeia, a velocidade de crescimento dos tumores na população como um todo era, em média, 5 meses e 60, quer dizer, o tumor dobra de tamanho a cada 6 meses, quase, 5 meses e meio. Aqueles que são detectados, tumores que são detectados através do sistema de inspeção periódica, de check-up periódico, eles têm um tempo de duplicação de quase 10 meses, quase o dobro. Já aqueles que são detectados pelo próprio paciente, a velocidade de crescimento deles é muito mais alta, quase a quarta parte, ou a quinta parte, é 5 vezes mais veloz do que aqueles que são detectados pelo sistema periódico, com um intervalo de 3 anos. Com um intervalo de 2 anos, num sistema de inspeção onde você faz um check-up a cada 2 anos, ainda assim, aqueles que são detectados pelo sistema de check-up periódico têm um tempo, uma lentidão, eles são menos malignos, eles são mais indolentes, é o termo, do que a população em geral, e certamente do que aqueles que são detectados pelo próprio paciente, mesmo quando se vai para check-ups periódicos com periodicidade de 1 ano, casos que são detectados pelos check-ups, eu não sei até que ponto eu posso generalizar para outras doenças, mas eles são ainda assim cânceres ou doenças indolentes, lentas. O tempo médio é 8 anos de duplicação, de tamanho, no caso desse tumor de câncer de mama, 8 meses, né? Contra uma média geral na população de 5 meses e pouco, e nos casos que são detectados pela própria paciente, de pouco mais de 1 mês, a velocidade de duplicação. Então, a ideia da avaliação dos benefícios desses exames periódicos a que nós estamos sendo submetidos continuamente hoje, a um custo muito alto, precisa ser repensada. Então, eu, como disse a vocês, eu disse, bom, e se o nosso sistema melhorar, se ao invés de detectar tumores com um tamanho médio de 1 centímetro, que os dados que eu tinha obtido, era esse o tamanho médio dos tumores detectados pela mamografia, se ao invés disso, nós conseguimos detectar tumores menores, tumores de 0,5 centímetro, em média. Ainda assim, o tempo de duplicação, a velocidade de duplicação desses tumores detectados é cerca de 9 meses.
comparado com 5 meses e pouco na própria população, e dependendo da frequência, desculpem, com que se faz essa inspeção, os tumores detectados pela própria paciente são da ordem de 1 mês, 2 meses, a velocidade de duplicação. Então, eu suspeito, pelos esses resultados, que nós temos... O que é que houve? Sumiu. Bom, voltou. Que nós temos que repensar esses argumentos, e a contribuição que eu vejo muito grande da estatística é na determinação de grupos de risco. Talvez o dinheiro que esteja sendo gasto, que está sendo gasto, né, nesses anos períodos, todo mundo, todo ano tem que fazer isso. Talvez, se nós conseguíssemos determinar grupos de risco com qualidade, com precisão, a gente possa dizer, olha, para essas pessoas aqui, vamos diminuir a frequência. Não faz muita diferença. Esses pacientes que fazem por história familiar, que têm por história familiar, fazem parte de grupo de risco, vamos aumentar a frequência, vamos dar mais atenção, porque como está, a minha conclusão, a que eu cheguei, tendo feito essas contas, é que se a velocidade de crescimento desses tumores que são detectados nesses programas amplos é mais lenta do que a observada na população em geral, todas essas contas de sobrevida, de benefícios de detecção precoce, oriundos de check-ups periódicos, talvez estejam muito superestimados. Além disso, quer dizer, esses tumores de crescimento lento, eles são menos agressivos. E talvez uma política de acompanhamento, de observação, seja mais adequada do que muito tratamento agressivo que eu vejo sendo feito hoje para tumores, câncer de mama, câncer de próstata, principalmente, né? Onde os procedimentos cirúrgicos são terríveis, no caso do câncer de mama, desfigurantes, no caso do câncer de próstata, com consequências enormes. Então, eu não estou pregando que não há benefício em exames periódicos. Vários estudos epidemiológicos demonstram isso, que o que eu estou argumentando é que os benefícios talvez precisem ser reavaliados. Existem, certamente, eu penso, mas talvez não com a amplitude, da maneira como o sistema está sendo, entre aspas, vendido à população em geral. Eu não sei se isso é verdade, suspeito, porque o meu raciocínio se baseou numa coisa geral, uma coisa que é processo estocástico, processo de renovação, paradoxo de expressão, que em vários contextos eu vejo surgir. Então, possivelmente, todas as doenças para as quais se faz exames periódicos, nós estamos detectando aqueles casos mais, abre aspas, benignos, menos agressivos, onde a doença talvez tivesse uma progressão mais lenta, e penso que vale a pena começarmos a olhar, do ponto de vista probabilístico, estatístico, melhor a forma como essas coisas estão sendo feitas. Como disse a vocês, eu tinha planos ambiciosos, mas estou vendo que o tempo já está acabando, e então vamos ficar no plano E. Plano A, B, C e D, vamos deixar de lado, vamos ficar com o plano E. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Já estou há 50 minutos conversando com vocês. Tylon, não sei quem é que me devolve a sala.
Alô? Alô? Como é que eu volto à sala? Como é que eu volto à sala? Pronto. Estava aguardando aqui o Caio devolver para a sala. Obrigada pela palestra, professor Walter. Gostei aí do casamento, né, da estatística com a medicina, né, e é bom a gente ver, né, como que a estatística pode contribuir, né, nas tomadas de decisão, né, para que a gente possa tomar, né, os melhores caminhos. Gostei, né? Foi interessante né, como que a estatística começou já, apesar de ser não tão antiga, né, mas há 70 anos mais ou menos, mas ver, né, como é que a estatística foi se desenvolvendo e chegou ao que é hoje, né, na estatística com a medicina. E a medicina baseada em evidência é da década de 70, com que eu trabalho. Do ano do século passado, tem 50 anos. Né? É a vida de muitos de nós. Né? Nossa, exatamente. Aí tem uma pergunta aqui, mas eu queria falar da questão da... Hoje, com tanto avanço, né, a medicina também vai avançando, né, e a estatística vai também acompanhando, né, para poder... Aí tem uma pergunta aqui, professor. Da professora Maristela. Essa proposta de diminuição de exames, identificação de grupo de riscos, entraria numa seara de falar de lucro dos laboratórios de imagem. A essa altura, estaria a sociedade preparada para isso? Eu concordo com a Maristela, vai mexer num vespeiro danado, não é? São tantos interesses, como diversas outras coisas, às quais a gente tem que se submeter por fortes interesses econômicos. Mas, como no final todos nós é que pagamos a conta via SUS, ou via planos de saúde que se tornam mais caros por excesso de exames desnecessários, tá? Hoje, por conta dos planos de saúde, eu tenho conversado com médicos que eles precisam se educar para ligar de volta para o paciente, para saber se o medicamento que ele prescreveu funcionou ou não funcionou. Senão eles viram tarefeiros. Eles vão lá, lhe prescrevem, às vezes nem fazem, não sabem fazer uma anamnese, lhe pedem ressonância, não sei o que, onde é que está doendo? É no cotovelo. Então, vá lá e faça uma ressonância. E se você retorna, porque às vezes você lê o próprio laudo e diz, não vou voltar porque não deu nada, quando você retorna, ele lhe prescreve alguma coisa e ele não sabe se o medicamento funciona ou não. Ele tem que se basear em anedota, né? Em fulano diz que funciona, o laboratório diz que funciona, mas ele não sabe se funciona. Se isso se esses dados estivessem sendo coletados, se esses médicos criassem e talvez unificassem uma base de dados, outra vez, nós, estatísticos, teríamos uma riqueza, uma possibilidade de contribuição enorme. Hoje, eles não sabem se o remédio que lhe passaram, lhe prescreveram, funcionou, se teve efeitos colaterais desagradáveis, se você parou de tomar, por quanto tempo você tomou. Porque os planos de saúde, a eles interessa que você pague mais e mais. O médico, se ele passa 5 minutos com você e atende uma dúzia de pacientes em 1 hora, vai receber por 12 atendimentos. Ele não coloca a hora que ele começou e a hora que ele terminou o seu atendimento. O médico consciente, que leva 40, 50 minutos com você, tem prejuízo. Então, esses interesses hoje, seja de laboratórios, Maristela, seja de planos de saúde, de indústria de medicamento, é uma coisa muito difícil de se romper. O que eu percebo, e a gente saiu do assunto estatístico, o que eu percebo
É médico brigando com o plano de saúde, hospital brigando com o plano de saúde brigando com o paciente, brigando com a ANS. É uma briga geral e ninguém se entende. E acho que era o momento de estatísticos mostrarem as evidências e, baseado nessas evidências, dizerem isso é a regra de ouro, é isso que tem que ser feito, é esse o caminho. Seja em exames periódicos, seja qual o medicamento adequado, qual o tratamento adequado. Examinando essas bases de dados que hoje estão disponíveis, observando, quando possível, dados que vários desses médicos coletaram e que, infelizmente, a maioria deles não se dá o trabalho de ligar para saber para ter um feedback do paciente. Com isso, nós teríamos muito a contribuir. Aqui tem mais comentários aqui no chat. Maria Tavares fala assim: hoje temos um cenário desafiador com a heterogeneidade que o desenvolvimento tecnológico, conhecimento molecular e genômico trouxe. A dificuldade de individualizar, né, a vida. Porque hoje a tecnologia ajuda por um lado, mas também, por outro lado, às vezes afasta, né? Pode falar. Eu penso que, e espero que cada vez mais tenhamos a possibilidade de individualizar os tratamentos. Somos diferentes, todos nós temos make-ups genéticos diferentes, histórias de vida diferentes, sistemas imunológicos diferentes. Eu estava conversando com o tio, né, Giovana? Os índios praticamente não tinham doença autoimune, e nós hoje, de coisas que há algum tempo atrás não se ouvia falar, alergia a tudo, alergia a amendoim, doenças celíacas, nós vemos lúpus, psoríases, diabetes, todo um crescimento enorme. Então, eu penso que o caminho é individualizar cada vez mais o tratamento. Mas, outra vez, é o acesso que eu imagino que venha a ser dado a nós, estatísticos, essas bases de dados que vai possibilitar isso. É difícil. É tanto aquela mesmo momento que, sem dúvida, sem a contribuição da estatística, não conseguiremos extrair todo o benefício que o desenvolvimento tecnológico vem trazendo. É uma dificuldade está aí também, né? O acesso às bases de dados, né? Que nem sempre o estatístico tem acesso, né, a tanta... Mas graças a Deus, isso está mudando. Está mudando. Eu cada vez mais, e em trabalhos que eu tenho orientado, mestrado, doutorado, estou orientando um trabalho agora sobre afasia, sobre problemas de fala, né? Até isso que eu pensei que era difícil, já se encontram bases de dados disponíveis sobre pacientes afásicos, e está avançando muito. Sobre câncer tem muita coisa, essas que eu encontrei, e tem muitas outras. Câncer, né? Várias. Eu acho que nossa contribuição vai ser cada vez maior e cada vez já é muito relevante, mas vai se tornar cada vez mais importante. E eu não ficaria surpreso se brevemente o próximo Prêmio Nobel de Medicina seja um estatístico. Os médicos estão valorizando mais também essa questão dos dados, da informação? Sim. Então... sim. Eu não acredito que muitos deles, no seu consultório, ainda preferem consultar o colega mais velho. Mas quando se tem que escrever algum artigo ou divulgar alguma coisa, eles têm que citar dados, fontes, evidências clínicas que não sejam só estudo de caso. Se não tiver estatística, é muito difícil, né? Eu comentei com você o quanto sofri recentemente um trabalho de um medicamento para Covid, que era uma loucura, a quantidade de dados a serem analisados para testar se o medicamento era eficaz ou não, e o desespero e o apoio deles aos tratamentos estatísticos. A um ponto, como eu comentei contigo, de virar p-hacking, com p-valor disso, p-valor daquilo. Que, aliás,
era uma coisa que eu ia comentar hoje, acabei não comentando, a importância de testes de permutação para que eles entendam como é que você encontra um p-valor num teste de hipótese que não seja usando distribuições teóricas, usando teste de permutação, porque isso eles conseguem entender. Essas duas populações são iguais ou o tratamento é diferente. Se for igual, quem é A eu posso chamar de B, quem é B eu posso chamar de A, executa isso um montão de vezes e constrói a sua curva e encontra um valor, eles ficam felizes com isso e conseguem entender o que você fez. Sim, né? Mas gostam disso. Facilita o entendimento. A comunicação. Facilita a comunicação. Exatamente. A Maria Tavares já disse que ela é médica, né? Ela atua exclusivamente no SUS e é graduanda em estatística pela Unifax. Olha só, por isso senti falta de uma mesa no evento com profissionais de saúde para discutirmos essas demandas. Está certíssima. É interessante, né? Médica e graduada em estatística, ó, você vê, né? Muito bem. Vamos ver. Então, ó, a gente agradece muito, viu, professor Walter Sena, sua participação, sua contribuição para o nosso evento, né? Espero revê-lo em breve pessoalmente, né? E para quem está nos acompanhando, a palavra-chave, né, para a presença é ciência. Nós vamos agora, estamos encerrando, já terminando nosso evento, professor, já vamos para a nossa mesa de encerramento, mas a gente agradece muito a sua contribuição, sempre muito valiosa aqui no nosso evento, no Encontro Baiano. Muito obrigado. E graças a Deus tudo correu bem, mais ou menos. E eu fico feliz e muito honrado de estar com vocês. É a terceira vez, eu acho, que eu participo, segunda, terceira desse evento. E parabenizo, está cada dia mais empolgante, é o termo. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Os que estão aqui assistindo, daqui a pouco, então, começaremos com a nossa mesa de encerramento. Até mais, boa noite, até daqui a pouco. Boa noite.